A história que vamos contar nesse episódio é do Pedro. Pedro tem paralisia cerebral pela síndrome congênita Zika vírus. Ele também tem autismo de grau leve e displasia de quadril. No Brasil, 1 a 2 crianças podem desenvolver displasia para cada 100 nascidos. Pedro precisa fazer a cirurgia de risotomia dorsal seletiva. É um procedimento cirúrgico eficaz e bastante utilizado no mundo para o tratamento da espasticidade causada pela paralisia cerebral. A espasticidade é uma alteração do tônus muscular, contração dos músculos, que se manifesta com uma rigidez exagerada. Esse aumento involuntário da contração muscular pode afetar qualquer músculo e impede a pessoa de fazer suas atividades diárias, como andar, comer ou falar. A espasticidade do Pedro vem ganhando força, prejudicando muito a qualidade de vida, gerando muita dor, principalmente à noite. A espasticidade ocorre em doenças neurológicas que provocam lesão de células do sistema nervoso central, responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários. Entre as doenças neurológicas mais comuns que levam à espasticidade se destaca o acidente vascular cerebral em adultos e a paralisia cerebral em crianças. O autismo pode sim vir acompanhado de comorbidades ou até mesmo ser uma comorbidade de outros transtornos neuropsiquiátricos ou do neurodesenvolvimento. Comorbidade significa a presença de uma associação entre condições em um mesmo indivíduo simultaneamente, ou seja, uma mesma pessoa possuir múltiplos diagnósticos ou diferentes quadros clínicos em operação. De qualquer forma, essa associação de condições tende a deixar o autismo mais severo, pois uma agrava a condição da outra quando encontradas em um mesmo indivíduo. Olá! Estamos aqui no Instituto Unitea, Unidos pelo Autismo, para dar sequência à série Compartilhando Vivências. A série Compartilhando Vivências tem por objetivo contar histórias de famílias que têm o autismo no seu cotidiano. Se você ainda não acompanha a série Compartilhando Vivências, saiba que todos os episódios anteriores estão aqui no nosso canal do YouTube. Essa série tem por objetivo oportunizar aprendizado sobre autismo a partir das vivências das famílias. O 4º episódio da série vai contar a história de Pedro, um menino de 4 anos que tem paralisia cerebral, bexiga neurogênica, displasia de quadril e autismo de grau leve. Essa história torna-se diferenciada, pois Pedro possui múltiplos diagnósticos. E hoje quem está conosco é a mãe do Pedro, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui no Instituto Unitea. Obrigada. E nós agradecemos muito, por você ter aceitado o convite e vir aqui contar, então, a tua história e a do Pedro. Eu que agradeço pela honra de estar participando de um programa, do Unitea e mostrar um pouco a história de Pedro. Pelo sotaque da Renata, acho que todo mundo que está acompanhando esse episódio percebe que a Renata, ela não é gaúcha. Isso. A Renata, então, veio para Caxias, mas a Renata é carioca. Renata, o que te trouxe para Caxias do Sul? Então, quando o Pedro tinha 3 anos e meio, eu decidi vir para Caxias para fazer um tratamento no Pedro de um intensivo de treino de marcha. E eu vim para ficar 1 mês. E aí, assim, eu vi a evolução de Pedro e decidi ficar mais 3 meses em Caxias, para ver a maior evolução de Pedro. Então, foi, assim, uma escolha perfeita de ter vindo para Caxias, fazer esse tratamento com ele aqui. Tu ter vindo para Caxias e permanecer, mudar para cá de fato, ficar em Caxias, tem a ver com o tratamento do Pedro? Tem. Então, eu vim, fiquei 3 meses e depois retornei ao Rio e fiquei mais 3 meses entregando o apartamento, me desfazendo das minhas coisas para vir definitivamente morar em Caxias. Foi uma mudança bem radical. Foi uma mudança bem radical, Principalmente pelo clima. Sim. Que o clima do Rio de Janeiro e de Caxias são coisas bem distintas. Assim, eu particularmente odeio o frio. E eu vim sozinha com o Pedro.
né? Então, largar a família, largar amigos, largar toda uma estrutura, né? Ir para uma cidade que você não conhece nada nem ninguém é muito difícil. Mas por um filho a gente faz tudo, né? Certo. Bom, então vamos começar, porque hoje, apesar, né, da nossa série Compartilhando Vivências, ela está focada dentro da questão do autismo. A história do Pedro, hoje a gente vai contar uma história ao contrário, o que para nós, como Instituto Unitea, também é bacana, porque muitas famílias não entendem que o autismo, na maior parte das vezes, ele não vem sozinho, né? Ele traz uns amiguinhos, vamos dizer assim, né? Traz alguns diagnósticos complementares. E na história do Pedro talvez seja até ocorra uma inversão. Talvez o autismo seja uma comorbidade, né? Um diagnóstico secundário. Como você descobriu então, Renata, que o Pedro tinha paralisia cerebral? Quais foram assim os sintomas que você percebeu? Quando o Pedro nasceu, ele nasceu uma criança normal, né? Então, conforme ele foi passando os meses, eu percebi que ele não batia os marcos do desenvolvimento. Então, aquilo me chamou muita atenção. O Pedro era uma criança que não sorria. Então, as pessoas falavam para mim, Renata, o Pedro não sorri. E aquilo me incomodava. E com 3 meses e meio eu comecei a investigar. E os pediatras diziam para mim que o Pedro era normal, não tinha nada, que aquilo era paranoia de mãe. Só que aí eu comecei realmente a ir a fundo e procurei um especialista, um neurologista. E ele falou que o Pedro tinha um atraso de desenvolvimento. E ali eu comecei a investigação. Então o Pedro iniciou a fisioterapia com 5 meses de nascido, como um atraso. E somente com 8 meses foi que ele foi realmente diagnosticado com paralisia cerebral por Zika vírus. A questão do Zika vírus, até conversando com a Renata antes, né? Na verdade, você teve Zika vírus. Isso. Na gravidez do Pedro. Isso, eu tive Zika, mais ou menos entre 8 a 12 semanas de gestação, eu não sei precisar o tempo certo. Eu só sei que eu fiquei toda empolada. Foram 2 dias com o corpo empolado. E na época estava no boom do Zika, só que o ginecologista falou para mim que era uma alergia ao leite, né? Que eu sou intolerante à lactose. E aí passou. Gestação normal, tudo normal, nascimento normal. E aí foi depois que veio esse susto, né? Que é um Deve susto. ter sido um susto daqueles, né? Foi difícil. Então os sintomas eram basicamente ele não cumpriu os marcos do desenvolvimento. Isso. Tá. Ele não batia nenhum marco, ele não se virava, não engatinhava, não sorria. Ele sentava? Não. Também não sentava? Não. E quando veio o diagnóstico do autismo? Quando eu fui participar de uma palestra na Fiocruz, no Fernandes Figueira, e aí os médicos de Pedro estavam palestrando nesse dia e eles falaram que crianças não verbais, a partir dos 3 anos de idade, com o Zika vírus, estavam desenvolvendo o autismo. E o Pedro é não verbal. E aquilo ali me chamou muita atenção. E aí, quando terminou a palestra, eu chamei os médicos de Pedro num canto e perguntei para eles se realmente aquilo seria uma verdade uma verdade para Pedro. E eles falaram que sim, que a possibilidade do Pedro ser um autista era de 90% ou mais. E aquilo ali eu me choquei, né? E aí eu comecei realmente a investigar e a observar o Pedro, porque até então eu não tinha muita noção do que seria uma criança autista. Mas eu lembro perfeitamente quando a neurologista de Pedro falou para mim, Renata, o que o Pedro é hoje não vai ser mudado. Você só vai ter que aprender a trabalhar com as novas evoluções de Pedro. Né? Então eu aprendi com aquilo. Que sinais você vê nele? Que sinais? Desde que o Pedro nasceu, eu não conseguia tocar direito no Pedro. Então, assim, fazer uma massagem no Pedro era extremamente difícil. Então, aquilo me chamou muita atenção. E as pessoas, se tocassem no Pedro, ele chorava. Ele não queria que ninguém falasse com ele, ele não gostava de barulho, tudo assustava ele.
E com 3 anos, foi exatamente depois dessa palestra que eu comecei a observar o flap. Como ele quase não tem movimentos, né? Assim, hoje ele já tem um movimento melhor, mas na época não. Então aquilo para mim, eu não conseguia identificar que aquilo seria um flap. Então ele ficava muito tempo desse jeito. E aí aquilo ali me chamou muita atenção depois que eu descobri o autismo. Tá, então ele tem sinais claros, né? Ok. Eu tenho uma pergunta assim que eu acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando a série, acho que talvez nesse momento ficariam com essa dúvida. No caso do Pedro, você acha que o autismo é uma comorbidade? Ou seja, simplificando a pergunta, se ele não tivesse paralisia cerebral por conta da síndrome do Zika vírus, talvez ele não fosse autista? Olha, é uma resposta muito difícil de dizer sim ou não. Eu acredito que não, que ele não seria um autista. Mas, assim, algumas coisas de Pedro me chamam muita atenção. A questão do toque, das pessoas falarem com ele, a questão das brincadeiras dele querer sempre abrir e fechar a porta, de colocar os brinquedos sempre dentro de alguma coisa. Então, eu não sei se isso, por conta do Zika, se não tivesse o Zika, se isso não seria também evidente. Renata, nós aqui no Instituto Unitea, e com os estudos que a gente faz, os profissionais que a gente conhece, quando um autista tem várias comorbidades, normalmente nós temos um discurso assim: se você tratar as comorbidades, possivelmente os sinais do autismo eles vão ser menos, né, vão ficar menos intensos, porque você está tirando muitos desconfortos, né? Então, se a comorbidade é insônia, se a comorbidade é gastrointestinal, por exemplo, né, e você vai resolvendo isso, então esses sinais eles, né? Então, a evolução do Pedro na questão do diagnóstico dele de PC, né, de paralisia cerebral, à medida que ele for melhorando, ele pode ter uma redução da questão dos sinais do autismo. Sim, ele, assim, eu vejo que o Pedro tem melhorado bastante em relação a isso, né? Há um ano atrás, ninguém podia falar com o Pedro. Então, assim, eu sempre levei o Pedro para todos os lugares, né? E eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso, porque as pessoas queriam conversar com o Pedro e o Pedro não deixava. Hoje, eu digo, tem mais ou menos uns 6 meses atrás, 6 meses até agora, o Pedro fala com todo mundo. O Pedro é muito comunicativo. Então, isso me chama a atenção. Ele faz a interação social, então. Faz. Que legal. E como é que é o dia a dia do Pedro? O Pedro, ele faz normalmente as terapias de manhã, né? Eu sempre selecionei porque o Pedro de manhã, para terapia, é uma criança maravilhosa. E à tarde, normalmente ele vai para a escola, né? Antes da pandemia. E agora, por conta da pandemia, o Pedro tem ficado o dia inteiro comigo. Eu levo ele para a terapia e depois ele volta para casa. O Pedro, ele não come sozinho, ele não bebe água sozinho, ele não senta, não anda. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer, ele não brinca sozinho, mas ao mesmo tempo eu posso dizer para você que ele faz tudo. Que ele faz tudo? Que ele faz tudo. Se eu pegar e segurar o Pedro pelos braços, né, nessa região aqui, ele vai andar tudo, ele vai correr, ele vai querer brincar, ele vai, se eu ajudar ele a segurar o copo, ele vai segurar. E eu estou ensinando ele a pegar os alimentos com o dedinho. Então, esse movimento de pinça para ele era impossível, hoje ele já faz. Então, assim, eu digo que o Pedro não, mas que o Pedro sim. Eu sempre conversei muito com o Pedro, né? Então, eu sempre falo para ele: filho, você pode. Filho, você consegue. Se você não conseguir, a mamãe está aqui para te ajudar. Então, eu sempre segui essa linha com o Pedro. Quais terapias ele faz hoje, atualmente? Quais terapias? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, ecoterapia, treino de marcha e até um pouco tempo atrás ele fazia psicologia.
Nós trabalhamos exclusivamente com treinamento locomotor e desde que o Pedro iniciou aqui, a gente conseguiu ter avanços significativos na mobilidade dele. Então hoje ele é um menino que consegue caminhar no andador, tanto no ambiente da clínica, quanto em casa, quanto na comunidade, fazendo com que ele tenha uma vida mais participativa. Outro meio de locomoção que a gente conseguiu inserir para o Pedro foi ele conseguir andar no triciclo, que é um dispositivo que ele gosta muito, que ele fica muito feliz e ele consegue também nos auxiliar nesse processo. A gente fica muito honrado em poder fazer parte da história do Pedro. O Pedro chegou para nós com diversas habilidades a serem trabalhadas e ele é um paciente muito dedicado, muito esforçado e ao longo do tempo de atendimento ele foi conquistando diversos ganhos. Atualmente, o Pedro tem uma linguagem compreensiva excelente, ele consegue nos compreender e executar algumas ordens e ele está conseguindo conquistar algumas palavrinhas e balbuciar novos sons. O Pedro é um paciente muito especial, teve ganhos também na área da motricidade orofacial e controle da cialorreia. E cada vez mais a gente vai desenvolver e atingir os marcos do desenvolvimento. Estamos iniciando também o trabalho com a comunicação alternativa para que ele consiga se comunicar cada vez mais de forma mais eficaz e funcional. Né? Vamos dar tchau, Pedro! Tchau. Tchau, Pedro! Dá tchau! Tchau! Um beijo! Eu atendo o Pedro desde setembro de 2018. Quando chegou, o Pedro tinha pouco controle cervical e de tronco. A gente fazia montaria dupla com ele. Hoje, depois de 2 anos de atendimento, o Pedro está sozinho no cavalo, apenas com os auxiliares laterais, e interage muito bem com eles e com o cavalo também. Eu tenho certeza que ele vai evoluir muito ainda nos atendimentos. O Pedro começou então na Joy, né, quando ele iniciou o tratamento, com as dificuldades então sensoriais, de comunicação, nas AVDs e de seletividade alimentar também. Então ao longo desse tempo a gente tem trabalhado nessas questões com o Pedro e ele tem tido... Tá com sono? Ó o teu Lucas Neto. E ele tem melhorado bastante, né, apresentando então maior funcionalidade, né, nas AVDs. Oi! Nas AVDs, melhorou também bastante em relação à seletividade alimentar, à comunicação e também as questões sensoriais, né, de processamento sensorial. Então, o Pedro é um paciente muito dedicado. Eu digo que o mérito também das evoluções é muito dele, porque ele é super engajado, ele é muito participativo, né, durante a terapia. E isso, então, acaba resultando, né, na evolução do paciente. Por conta da pandemia, eu dei uma reduzida, né? Por mais que ele faça bastante coisa. Eu até ia perguntar pra você, não fica cansado, tadinho? Fica. Até assim, tem períodos que eu tenho que dar umas férias pra ele, mas ele gosta. E pra ti, Renata, quais são as tuas limitações, sendo mãe, né, de uma criança especial? E também, como isso impactou na tua vida, tanto pessoal quanto profissional? Eu digo assim, hoje eu consigo falar sobre isso, né? Eu tive 3 perdas na minha vida, né? Porque a gente, quando tem um filho, todo mundo idealiza um filho normal, né? Vamos dizer assim. E a chegada da notícia, né? De você ter um filho especial, isso para mim foi uma perda, né? Então, trabalhar com isso no início foi muito difícil. E a perda também do meu trabalho, né, que era uma coisa que eu mais amava no mundo, era trabalhar. E eu ainda assim, hoje eu ainda não consigo, mas é uma coisa que eu não tirei da minha mente, né? Eu vou voltar a trabalhar, né, porque me faz bem. E a perda da família, né, a separação também foi uma outra perda. Então assim, a gente tem que se reestruturar. Então eu tive que me reestruturar. Uma informação aqui, que eu acho que não comentei, a Renata é fisioterapeuta e atualmente a Renata, ela cuida do Pedro sozinha, né? Ela não está casada no momento, não, né? Então, a questão de você ser fisioterapeuta te ajuda com o Pedro? Então, quando eu tive o diagnóstico de Pedro, assim, eu nunca trabalhei com pediatria, eu sempre trabalhei com dermato funcional. Né? Então, eu digo que eu emburreci. Eu não sabia o básico da fisioterapia quando eu descobri que o Pedro era especial.
E aí eu neguei a minha profissão, né, por muito tempo. E aí quando uma fisioterapeuta descobriu que eu também era fisioterapeuta, ela me fez enxergar que eu poderia dizer para as pessoas que eu era fisio e que eu sabia trabalhar aqueles movimentos com o Pedro. Então, assim, foi um processo de reaprendizagem. Então, foi muito difícil eu aceitar isso, que eu sou uma fisioterapeuta, né? E que eu posso ajudar o meu filho com o que eu aprendi na faculdade. O Pedro, eu digo que ele é um grande mestre para mim, né? Ele me fez resgatar muita coisa que eu tinha apagado da minha mente depois que eu descobri que o Pedro tinha paralisia. E hoje eu redescobri muita coisa por conta de Pedro. Eu digo que nada nessa vida é impossível. Ele é um exemplo, né, de superação. O Pedro é um exemplo de superação. Mas vamos lá, né? Temos que dar os créditos à família, né? A mãe, né? A mãe e as pessoas que estão envolvidas ali, sejam terapeutas, sejam professores, né? Se todo mundo faz sua parte, busca fazer o seu melhor, os resultados vêm, né, Renata? Sem dúvidas. Assim, se eu fosse seguir o que os médicos disseram para mim desde o primeiro momento, né, do primeiro contato, dizer assim, olha, seu filho tem paralisia cerebral e ele não vai fazer nada. Então, não crie expectativas para que seu filho melhore, porque isso não vai acontecer. Foi o que eu ouvi. E aí eu parei, pensei e falei assim, poxa, ou não, eu já tenho. Então eu vou correr atrás do sim e vou correr atrás do impossível. E hoje eu não quero provar nada para ninguém, mas eu provo para mim mesmo que eu não estava errada, de que o Pedro para mim realmente é uma criança de superação. Eu digo que ele é o meu pequeno grande guerreiro, né, o meu potinho de luz, que ele mostra para mim que ele quer. Então, dos terapeutas de Pedro, eu sempre ouvi que a diferença entre o Pedro e outras crianças é que o Pedro quer. Por mais que o diagnóstico do Pedro seja muito grave, né, as lesões cerebrais do Pedro são grandes, o Pedro quer, o Pedro gosta, o Pedro ele vai em busca de melhorar. Então isso ajuda muito. Se o Pedro chorar, se o Pedro reclamar, é porque realmente tem alguma coisa errada com ele, né? Então eu sempre fico de olho, porque dificilmente ele reclama, é uma criança muito fácil de se lidar. E na questão da escola? Então agora, claro, com a pandemia, estão voltando, né? As escolas estão retomando aos poucos. Ele não retomou ainda, creio. Não. Né? E como é que foi, desde que idade que ele frequenta a escola? Como é que está essa inclusão? Então, com 6 meses de nascido, eu botei o Pedro na escola, né? Que eu tentei voltar a trabalhar. E com 8 meses, o médico falou para mim que eu teria que tirar o Pedro da escola, porque a situação do Pedro estava muito grave. E aí eu retirei o Pedro da escola e depois, com 1 ano e meio, o Pedro voltou para a escola, né? E o Pedro nunca fez adaptação. Ele já entrou e já ficou direto, então ele sempre gostou. No início, o Pedro foi muito bem recebido na escola, sempre foi muito bem recebido. Tive alguns problemas de inclusão, sim, né? E tive que lutar eu digo que com unhas e dentes para poder eu conseguir um cantinho para Pedro. Porque como o Pedro não anda, né? O Pedro não senta sozinho, então ele ficava na cadeirinha dele no canto. E aquilo me chocava muito. Então eu briguei muito para que o Pedro ficasse inserido no meio da turma, tanto que eu tive que levar a cadeira de rodas do Pedro para a escola e eu olhava o Pedro no alto e as crianças no baixo. E eu falei, não, eu adaptei uma cadeira da escola para o Pedro ficar na mesma altura das crianças, sentar na mesa com as crianças, interagir. Então acho que ali, depois disso, eu vi o crescimento dele. E os colegas do Pedro, os coleguinhas de aula, como é que eles encaram? Para eles é natural, eles já estão acostumados? Como é que é esse relacionamento com as outras crianças? As crianças, assim, para mim é um encantamento, porque todos eles têm muito carinho com o Pedro. O Pedro chega na escola, todo mundo fica, Pedro, Pedro, Pedro. Que amor. E todo mundo tenta ajudar o Pedro, né? Por mais que ele tenha aquela dificuldade de interação, principalmente com criança, né? A dificuldade que o Pedro é muito grande,
as crianças não se importam. Elas não desistem, né? Não. É muito Eles bonitinho. conseguem conquistar o Pedro e fazer com que o Pedro aceite a presença deles ali. Pedro está na Escola ABC desde março de 2019 e percebemos uma evolução incrível no desenvolvimento dele. Pedro tem uma marca registrada que é o seu sorriso. A gente percebe que o Pedro consegue se expressar muito facilmente, pelo sorriso, pelo olhar, e ele aprendeu ao longo desse tempo sinalizar todas as coisas que ele vem sentindo, se ele tem fome, se ele está com desconforto, se ele está com dor. E isso foi uma construção muito importante que ele conseguiu dentro da escola. Quando ele iniciou, sem dúvida alguma, nós aprendemos muito mais com o Pedro do que ele com nós. Ele se permitiu ser incluído dentro da escola. As crianças acalentaram ele de tal forma que ele fez parte de um cotidiano onde sim, ele conseguia se incluir e participar das atividades com muita naturalidade. Para você, sozinha em Caxias com o Pedro, como é que você tem rede de apoio? Você consegue fazer alguma coisa, sair, ir no supermercado, ir no centro, às vezes até ir no médico? Como é que você faz isso? Como é que é a tua mobilidade? Então, no início foi bem difícil, né? Porque eu vim, não conhecia nada, não conhecia ninguém. E aí eu olhei pra cima e falei, e aí, Deus, como é que vai ser? E aí eu fui me redescobrindo, né? Conversava com um, conversava com outro, conversava com o caixa do mercado. E aí eu fui montando a minha rede, assim, principalmente com as mães especiais, né? Eu digo que eu fui muito bem acolhida em Caxias. E montei um grupo no WhatsApp, né, de as mães especiais de Caxias. E ali tem uma troca muito grande, né? Ali tudo que a gente precisa, ali as mães estão dispostas a ajudar. E aí depois eu montei um grupo no WhatsApp com 3 mães, que assim, eu digo que ali é minha família. Ai, que legal. Né? Ali não são só as mães, né? É parte de mim. Então eu não vivo sem elas. Então elas são tua rede de apoio, até para ficar com o Pedro se precisar. Isso. O Pedro está com quem agora? Agora tá com uma dessas 3 mães, né? Que eu pedi para ela ficar, ela tá lá com ele. E a maioria, assim, a minha rede de apoio em si são as mães. Agora que eu tô começando a conhecer outras pessoas, vizinhos, né? Por conta de Pedro, né? As pessoas vão se aproximando. Qual é o próximo passo, então, agora com o Pedro? O Pedro ele vai fazer a risotomia dorsal seletiva, vai ser agora no mês de novembro, que ele tem muita espasticidade, e isso gera muita dor, e tem a displasia de quadril, né? E a minha esperança é que com essa cirurgia ele diminua essas dores, né? Porque o Pedro ele não dorme à noite com dor, né? Durante o dia o Pedro fica super bem. Agora, quando chega à noite, parece que o corpo dele relaxa e aí vem as dores, aí vem as deformidades, né? O pé dele ele não consegue apoiar o pé no chão, ele fica de ponta. Então, essa cirurgia para fazer com que o pé dele desça um pouco, melhore o apoio, melhore a qualidade de vida, né? De repente, quem sabe a gente conseguir fazer com que ele sente sozinho. Eu não digo andar, porque a gente não tem, a risotomia não é para isso, né? Mas eu digo que para Papai do Céu nada é impossível, né? Então, hoje eu quero que o Pedro melhore das dores. Das dores. E que ele possa dormir, né? Sim. E que você possa dormir também. Sim. Muitas pessoas não imaginam o quanto é complicado. Até eu creio que sim, né? Quando tem um bebê pequeno, recém-nascido, as mães ficam acordadas, só que é um período que acaba. E para quem é mãe de uma criança especial, seja com autismo, no caso do Pedro com autismo e outros, né, diagnósticos, isso não acaba. A noite é um pesadelo. E assim, além da noite, né, a gente tem também assim, carregar o Pedro no colo com a espasticidade é muito difícil. Trocar a fralda dele, né, ele fica com as perninhas muito duras. Então isso dificulta muito, né, principalmente carregar ele no colo. E você carrega ele sempre? Carrego.
Eu digo que enquanto eu tiver forças nos meus braços e tiver pernas para andar, ele vai estar sempre comigo. E a fisioterapeuta e também os demais terapeutas, né, nessa questão da mobilidade dele, com o avanço da idade, ele tende a ganhar mais mobilidade? Tende, assim, ele faz o treino de marcha, né, o treino locomotor, que é para ele aprender a se locomover de alguma forma. Então, assim, eles estão ensinando o Pedro a girar no chão, né, toda criança engatinha, mas o Pedro não. Então, essa é uma forma também de ele se locomover, né, ele ficar no chão. Com o andador, se a gente conseguir pôr ele no andador para ele andar sozinho, vai ser um ganho muito grande. Ele consegue, mas eu tenho que estar ali ainda empurrando ele, porque ele não tem forças ainda para isso. A espasticidade não deixa. Então, a gente, assim, a esperança é essa, com a risotomia, que ele consiga, com o andador, dar o pequeno espaço sozinho. Seria, assim, um ganho muito importante para ele, para ti. Sim. Né? E o futuro? Pensa muito no futuro, Renata? Como é que é os pensamentos sobre o futuro? Então, eu digo que eu vivo um dia de cada vez, né? Mas claro que a gente sonha, né? E eu vejo o Pedro um grande homem, né? O Pedro é uma criança muito inteligente, no meu ponto de vista. É uma criança que aprende muito rápido. Ele é de muito fácil entendimento. Então, eu vejo o Pedro, sim, estudando. Eu vejo, sim, o Pedro evoluindo. Eu sei que ele tem capacidade para isso. Então, eu vejo o Pedro no futuro bem, independente, dentro da patologia dele. No começo, aqui no começo da entrevista, nós falamos que ele é não oralizado, mas me parece que ele entende tudo o que é dito para ele. Ele entende de fato? Tudo que você conversar com o Pedro entende. E assim, hoje a gente tentou, né, o PECS, que é a comunicação alternativa, e hoje eu já nem uso mais. Eu falo com ele e aí eu ensinei para ele o sim ou não. Né? Então, Pedro sim e Pedro não. E aí ele vai e bate na mão, né, o que ele quer. Então, ou ele fala sim e não. Então, assim, o Pedro está aprendendo a se comunicar. A se comunicar. E ele, eu converso muito com ele, né? Eu falo o dia inteiro com ele, assisto muitos desenhos. Então, ele vai em busca daquilo, né? Da comunicação. É muito importante, mesmo que não seja falando, mas conseguir se comunicar é muito importante, porque evita toda aquela questão das crises, às vezes até da agressividade, que eu acho que não tem nada a ver, ele não tem nada de agressividade, né? Não, o Pedro, assim, eu já percebi que se eu aumentar o meu tom de voz com o Pedro, ele se irrita. Então eu ensinei ao Pedro que a gente tem que conversar. Então, quando eu vejo que ele está ficando nervoso, eu pergunto o que houve. Por que você está assim? E sento e converso com ele. Porque se eu gritar com ele, ele se desorganiza. Então, eu evito ao máximo a desorganização dele, porque aí ele entra em padrão, ele entra em espasticidade, e aí gera todo um transtorno que depois eu tenho que tirar esse transtorno dele. Então, eu aprendi, e o Pedro também aprendeu, que na conversa a gente resolve. Renata, como é que você chegou aqui no Unitea? Eu fui em busca dos médicos de Pedro. Então, o Pedro tem a bexiga neurogênica, então eu fui atrás da nefrologista, e ela me falou que, como eu contei para ela que o Pedro era autista, né, tinha o diagnóstico, ela falou, olha, procura o Unitea, que você vai ser bem acolhida, você vai entender realmente o que é o autismo, porque até então eu ainda estava perdida, né, em relação a isso. E aí foi que eu comecei a pesquisar, e aí eu vim até aqui, né, conhecer o que era o Unitea e resolvi entrar nessa família. Nessa família, que legal, que bom que você conseguiu chegar até aqui, né, e estar com a gente, mesmo que hoje, por conta da pandemia, muitos dos nossos programas estão, né, parados, mas sim, aqui é a nossa casa, tá? Então fique sempre à vontade de estar aqui, quando precisar de alguma coisa, né, nós estamos aqui para ajudar. Você gostaria de deixar um recado
para as famílias que estão acompanhando a série Compartilhando Vivências, qual o recado da Renata? Nunca desistir. Por mais que você tenha um não, né, sempre ir em busca do sim, né, do que eu posso, eu quero, eu consigo. E é isso que eu ensino para Pedro. E conversar sempre com a criança, mostrar que a criança pode, que a criança consegue, por mais que seja difícil aquele momento, passar calma, né, que é difícil, né, num momento de angústia nossa, você passar calma para a criança. É muito difícil você conseguir balancear isso. Mas para a criança especial a gente precisa ter esse controle, né? Precisa aprender isso. Então é uma coisa que eu venho praticando no dia a dia, é a calma, a paciência, a conversa, o incentivo. Incentivar muito, muito a criança. Sempre que mostrando que ela tem capacidade. E eu sempre, tudo que o Pedro consegue, eu sempre falo para ele: filho, você conseguiu, parabéns, sabe? Eu mostro para ele, ele fica feliz, sabe? Porque ele conseguiu aquilo, aquilo incentiva ele a fazer de novo, sabe? A repetição. E aí eu vejo que, poxa, tá dando certo. Hoje eu sinto diferente, assim, eu sinto uma mãe que realmente não se permitiu o luto. Não. Que foi pra luta, né? Isso. Porque assim, é muito fácil, né? A gente fica na zona de conforto e falar: ai meu Deus, meu filho é autista, meu filho tem paralisia cerebral e agora eu não vou fazer mais nada. Isso para mim é fácil. O difícil foi eu correr atrás e falar: não, eu vou mudar. Eu ouvi uma vez uma frase dizendo que diagnóstico não é destino. E aí eu peguei essa frase e tatuei na minha alma. Falei: diagnóstico não é destino. Destino somos nós que decidimos lutar ou ficar na inércia. E eu resolvi lutar. Lutar pelo meu filho, porque eu sei que ele tem capacidade, eu sei que ele pode. Não só meu filho, mas acho que todas as crianças têm capacidade para vencer, para conseguir sempre mais. Às vezes a gente se desanima, tem dias melhores, Sim. tem dias piores, mas o fato é que não tem o que fazer. Para nós nos resta seguir. E que seja, então, lutando. Sim. Né? Pela melhor condição, pela qualidade de vida, por uma sociedade mais inclusiva, por menor preconceito. É o caminho. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui e convidar as pessoas que quiserem seguir a Renata. É Renata Schelke? Isso. No Facebook, no Instagram, mas tem no Instagram Renata Schelke também? Também, é re.schelke. Re.schelke, porque a Renata ela tá numa campanha agora, né, Renata? Isso. Para conseguir então os recursos que ela precisa, quase conseguindo, né? Os recursos para a cirurgia, então, que vai dar maior qualidade de vida para o Pedro. E a gente está aqui bem na torcida para que agora já vai ser agora, né? Vai ser agora em novembro. Vai ser um sucesso, se Deus quiser. Eu queria te agradecer, então, em nome do Instituto Unitea, em nome da Raquel Eli, que é a nossa presidente. Muito obrigada pela tua disponibilidade, como eu já falei no início. Que bom que tu pôde vir aqui, que bom que tu compartilhou a tua história. Eu acho que muitas famílias vão ficar na torcida, assim, porque vão conhecer o Pedro e vão ver que ele é de luz, como você falou, né? Um potinho de luz. E então, Renata, de coração, né? Nós do Instituto Unitea te agradecemos por tu compartilhar a tua história, por tu ser corajosa do jeito que tu é e porque tu vai ser uma vencedora junto com o teu filho. Eu que agradeço a Unitea pela oportunidade, né, de mostrar um pouquinho da história de Pedro, que para mim é um orgulho muito grande, né? Ter um filho que, no meu ponto de vista, ele é um guerreiro, né? Como todas as crianças são, né? Mas eu agradeço demais essa oportunidade. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando a série Compartilhando Vivências, né, do Instituto Unitea. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal, de seguir o Unitea nas redes sociais, aqui no canal. Assistam os episódios anteriores e continuem acompanhando a série sobre autismo e que assim a gente consiga levar informação para quem precisa. Um abraço a todos e até o próximo episódio.